Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Oscar, vem ou não para o Tricolor? Trago atualizações aí para vocês. São Paulo que volta a campo agora só no dia 20, né, contra o Bragantino, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, vamos para o CCT da Barra Funda? O José Paz está por lá, sabendo que você separou para a gente uma declaração do presidente tricolor Júlio Casares. O que ele disse? E lógico que a gente tinha que perguntar para ele em relação à pré-temporada do São Paulo lá nos Estados Unidos, né? Como que vai ficar, como que não vai ficar. Ele confirmou que o São Paulo vai para os Estados Unidos, vai disputar um torneio amistoso lá na Flórida, Miami, Orlando, mas a logística vai ter que ser alterada aí, né? Confirmando a informação mais recente que a gente trouxe aqui no Gazeta Esportivo. O São Paulo ia fazer de tudo para participar dessa competição, fez de tudo, inclusive o presidente Júlio Casares foi a voz mais ativa para que o Campeonato Paulista no ano que vem não começasse no dia 12 de janeiro, dia 8 de janeiro, por causa da alteração aí do calendário base da CBF, né, para o Campeonato Brasileiro. Então o Júlio Casares brigou a todo momento para que o São Paulo tivesse pelo menos uma margem ali, como mudar, como conseguir conciliar a Flórida e o início do Paulistão aqui. E agora a gente vai escutar então o Júlio Casares falando como que vai funcionar essa logística para que o São Paulo vá lá para a terra do Tio Sam. Roda aí o Casares, diretor. Ela ficou menos ruim, né, com essa definição de dia 15, porque quando foi anunciado que seria dia 8, início dos regionais, etc., foi um desastre, porque o atleta tem suas férias programadas. Como é que você pode chegar em novembro e dizer, as férias daqui a um mês tem que mudar? Não pode. Então, foi um ganho, o diálogo que nós tivemos. O São Paulo tem a data base dia 15, mas se o São Paulo passar para a fase de grupos da Libertadores, ele adia uma rodada e joga dia 19. Então, o São Paulo vai ter que se adequar. Vai viajar, vai fazer a pré-temporada, mas vai fazer uma adequação para a gente chegar a tempo no dia 19 para jogar, se passarmos para a fase de grupos da Libertadores. Então, eu acho que pelo menos houve um caminho. Agora, não pode de cima para baixo dizer assim, ó, trabalhador, vocês trabalham na emissora, tem umas férias compradas com a família, com os filhos, com o hotel reservado, lá agora não, agora as férias é de 15 dias, o que era 30 é vir a 15, você tem que se apresentar e se preparar em 4 dias, em 3 dias, isso é um absurdo, isso é até uma falta de respeito. Tá aí então o presidente Júlio Casares confirmando que o São Paulo vai lá para a Flórida, mas o Michele, tem uma questão aí. O São Paulo, ele estava programado para viajar no dia 8 de janeiro lá para os Estados Unidos e voltar pelo dia 20, 21, porque já tem um jogo confirmado com o Cruzeiro lá nos Estados Unidos, amistoso, e tinha um outro amistoso com o adversário ainda a ser divulgado no dia 19. Só que agora a primeira rodada do Paulistão tá para o dia 15, o São Paulo vai pleitear, jogar essa rodada depois e começar de fato na segunda rodada do Campeonato Paulista. Seria o primeiro jogo do São Paulo no Paulistão seria a segunda rodada, que é lá para o dia 19. Agora, como é que vai fazer isso? Se vai estar lá na Flórida? Se já divulgou um jogo lá. E o São Paulo está contando, como você viu aí com o presidente Júlio Casares, que vai estar na fase de grupos da Libertadores. Porque se jogar a pré-Libertadores é mais uma data que o São Paulo vai ter que colocar e enfiar nesse calendário do início do ano. Porque se não tiver a pré-Libertadores é mais uma data que o São Paulo ganha de folga. E aí poderia jogar essa primeira rodada do dia 15 na data da pré-Libertadores. Uma confusão danada. Eu tô curioso para saber como que vai funcionar, como que o São Paulo vai se adequar e vou continuar apurando aqui como que vai funcionar tudo isso para trazer para vocês no Gazeta Esportiva. Inclusive o próprio presidente confirmou aí nas entrelinhas aquela primeira informação que eu dei aqui. Se fosse no dia 8 não ia ter como fazer, o São Paulo não ia poder ir lá para os Estados Unidos. Confusão danada, o São Paulo contando que já vai jogar Libertadores, fase de grupos, muita calma nessa hora. O próprio presidente ali depois ficou reticente, né, depois que disse isso. Enfim, vamos ver como é que vai funcionar. A gente vai atualizando tudo aqui no Gazeta Esportiva para vocês ao longo dos dias, meses, anos e séculos. Tá bom, Michele? Vai daí, daqui a pouco eu retorno pra gente falar um pouquinho de mercado da bola aqui no São Paulo Futebol Clube. É muita coisa, hein, minha filha? Vai daí, Michele! Valeu, Zé. E aí, essa situação? A pergunta é pro Zé, né? Que é? Compensa fazer esses 2 amistosos lá fora e jogar só na outra rodada? São Paulo e Cruzeiro jogando lá nos Estados Unidos ganha tanto assim? É que já eram compromissos acordados, né? E não sei se tem algum problema de quebra de Quer contrato. perguntar, Zé? Zé, você pode responder pra gente, Zé? Compensa? É muito dinheiro que o São Paulo ganha? Porque imagina hospedagem para tudo isso, passagem de avião. Ele está sendo patrocinado, né, o São Paulo, para fazer isso.
Mais do que o dinheiro, né, Michele? O presidente Júlio Casares, ele gosta muito dessa parte de internacionalizar a marca, de colocar o São Paulo fora do Brasil, nos holofotes, para que todo mundo veja. É um torneio de pré-temporada que vem ganhando importância nos últimos anos, fora todos os acordos que já foram assinados, ingressos vendidos já para esse jogo contra o Cruzeiro, torcedores comprando pacotes para irem junto no avião do São Paulo, com o São Paulo, lá para os Estados Unidos, para ficarem ali no mesmo hotel, para terem aquele contato tete a tete com os jogadores. É muita coisa envolvida além do dinheiro e, claro, tem essa parte toda do marketing que o presidente Júlio Casares é muito envolvido, é um homem de marketing, vem do marketing, então ele gosta muito disso, gosta de trabalhar essa área. Então tem tudo isso aí envolvido nessa ida do São Paulo lá para os Estados Unidos, viu? Puxa, não é simples e o presidente Casares, na manifestação dele ali, tem toda a razão. Tem mesmo. O presidente Edinaldo dá uma viajada na maionese. Sim, acho que sim, deve ter cheirado eu meia concordo. usada e baixou a determinação e depois não deu pra voltar atrás. Não é possível, cara. Como é que ele vai botar um calendário desse pro ano que vem? Insano. Um negócio fora de qualquer propósito. E o Casares foi até Outra coisa, bonzinho. o futebol não é ditadura, né, irmão? Pois é, O cara. cara pega, vai lá, põe o que ele quer e acabou. E É isso quiser, mesmo, não, são time reserva os vai pro time treinadores, os dirigentes têm que ir no confronto mesmo. Ah, isso aí. É. Eu acho que Ele o tira- Casares está certo. Fala Tá mais. certo, Corta as Desenvolvam. férias. Corta as... Desenvolvam. Então, não, imagina, ele cortou férias aos jogadores, estipulou intertemporada no meio do ano para ser uma pré-temporada mais curta. Aí vai parar o Brasileirão durante o Super Mundial de Clubes, porque tem 2, 3 clubes lá. Então, um mês, como se tivesse Copa do Mundo, ninguém vai jogar. Para os clubes jogarem torneios amistosos, fazerem... Vai virar uma bagunça o Esse calendário. negócio do meio do ano vai ser uma bagunça. Vai virar uma bagunça o calendário. E outra coisa, viu, Alex? Esse negócio de internacionalização não é uma coisa de um mês ou 2 semanas, viu, presidente? Começa a fazer um trabalho aí com os seus ex-atletas e começa a mandar para fora, explicar um pouco a estrutura de São Paulo. O Bayer Leverkusen está essa semana toda aqui É verdade. com os troféus que ganhou durante a temporada passada, durante essa temporada, para apresentar pro torcedor brasileiro aquilo que eles têm lá. Então, A os gente vai clubes cobrir brasileiros, amanhã. os clubes brasileiros precisam fazer esse trabalho também. Não é fazer um jogo lá fora e vai mostrar a marca. Não. Tem que ser uma coisa contínua. E vamos falar sobre as possíveis negociações do Tricolor? O mercado da bola tá agitado, né, Zé? Tá agitado sim, Michele, até porque o Bahia acenou com uma proposta de contratação do Rodrigo Nestor, o jogador aqui do São Paulo, veio de Cotia, né? Teve muita chance com o Rogério Ceni quando o Rogério era técnico aqui, teve chance com o Dorival também, é bem verdade, mas com o Zubeldia perdeu espaço, então não vem atuando. E aí vem essa possível proposta aí, esse aceno lá do Bahia. O jogador se interessou, pode ser que saia pro ano que vem para voltar a trabalhar com o Rogério, que é técnico do Bahia e deu muitas oportunidades. Quando era técnico aqui do São Paulo, deu oportunidades pro Rodrigo Nestor, jogador que inclusive marcou gol de título de Copa do Brasil, né? Pro São Paulo recentemente, no ano passado. Enfim, um cara bem importante, mas que não tem se encaixado no jeito que o Zubeldia gosta desse time do São Paulo. Vem usando muito Eric, o próprio Lucas, Ferreirinha. Então, Nestor perdeu espaço. São Paulo entende também que a lateral esquerda pro ano que vem é uma prioridade, né? Como eu venho trazendo aqui para vocês nos últimos dias no Gazeta Esportiva, e tá de olho no Wendel, jogador do Porto. O Wendel, ele tem contrato lá com o Porto de Portugal até o meio do ano que vem, então já poderia assinar um pré-contrato agora no início do ano. É um jogador que teve com o Casares na Copa América, né? Foi convocado pelo Dorival recentemente para defender as cores do Brasil, e no entendimento do São Paulo é um jogador que viria para resolver o problema. E é isso que o São Paulo quer, contratar um cara para a lateral esquerda que resolva os problemas. Trouxe Jamal Lewis nessa temporada, o Jamal acabou, né, não sendo aquilo que a diretoria esperava, que a torcida esperava, veio ali também para cumprir uma função às vezes, de vez em quando o Wellington não joga, enfim. Então o São Paulo pro ano que vem vai tentar uma contratação para resolver o problema da lateral esquerda. Tentou o Alexandro esse ano, não conseguiu. O Alexandro foi pro Flamengo e o Wendel pode aparecer no ano que vem aqui no São Paulo. Vamos ver, né, Michel? Vamos ver se o presidente Casares vai conseguir essa contratação. Agora, o Wendel é um bom jogador, viu? Bom. O Wendel estava no Bayer Leverkusen, tem uma boa campanha lá no Porto, muitos altos e baixos, o treinador não coloca muito ele para jogar, está insatisfeito. Agora, voltando para o Brasil, pode até pensar ainda mais em seleção, Sim. porque agora, nesse período aí, colocou o Abner e ele tem que voltar à seleção. É uma vitrine maior aqui Sim. até do que lá no Porto. Ele jogando no São Paulo, se for bem, É, começa a ter
um nome Mais visibilidade. mais badalado para poder ganhar uma oportunidade. E o Nestor indo para o Bahia, é o mesmo caso do Zé Rafael, do Rony, acho que já deu o que tinha que dar no São Paulo também, lá ele pode recomeçar uma nova vida, é um bom jogador, não é um craque, mas no São Paulo ele foi importante, como está há muito tempo encostado com o técnico, e principalmente se o Zubeldia não for embora, ele vai continuar encostado, então para ele, para o São Paulo, para todo mundo... Vai perder, o São Paulo vai perder eu também acho. Muito bom jogador, eu gosto muito do Nestor. Mas se o Zubeldia não usa, vai fazer o quê? Então, que seja feliz num outro lugar que o quer mais. Né? Então, o Rogério Ceni pediu a contratação do Nestor, acho que seria um bom casamento para ele e para o Bahia também, se reforçar, e para o São Paulo, de repente, trazer alguém no lugar dele que o Zubeldia queira. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar aqui sobre as últimas notícias do São Paulo. O Tricolor, então, deve ir, né, para os Estados Unidos, fazer a pré-temporada lá, mesmo com o Paulistão começando mais cedo, né? Então é muito importante o São Paulo tentar classificar para a fase de grupos direto para a Libertadores, né? Até porque começa só em abril. Agora, se o São Paulo for para pré-Libertadores, já começa em fevereiro, aí complica, né, a pré-temporada do São Paulo. Resta aí 5 jogos, né, para o São Paulo pela frente. O Tricolor vai enfrentar o Bragantino, né, no dia 20, um jogo fora de casa. Mesmo assim, na minha opinião, dá para o São Paulo vencer, né, até porque o Bragantino está lutando para não cair. Depois o Tricolor enfrenta o Atlético Mineiro em casa. O Atlético que focou praticamente só nas Copas aí, então é um jogo aí, jogando em casa, dá para o São Paulo vencer. Depois o Tricolor enfrenta o Grêmio fora de casa, é um jogo difícil, né? O empate não está tão ruim. Depois o São Paulo pega o Juventude em casa, então um jogo para o Tricolor vencer, né? E depois fecha contra o Botafogo. Então, nesse último jogo contra o Botafogo vai depender, né, se o Botafogo tenha sido campeão ou não. Porque se ele já tiver sido campeão, aí fica mais fácil para o Tricolor. Mas o empate não está tão mal, né, nesse jogo. Então esses são os próximos 5 jogos para o São Paulo tentar a fase de grupos da Libertadores. É muito importante o Tricolor não desgrudar do Inter, né? Até porque se o Botafogo ganhar a Libertadores, abre o G6, aí o São Paulo se classifica mesmo estando na 6ª colocação. Mas se o Botafogo não ganhar, né, vai ter só até o G5, aí o São Paulo vai ter que passar, né, o Inter de qualquer jeito. Então é muito importante o Tricolor tentar vencer o próximo jogo. E sobre o Rodrigo Nestor, né, galera, que o Bahia pretende comprar o jogador, é muito importante para o São Paulo, né, para tentar fazer um caixa, né, galera, até porque o São Paulo não fez muitas vendas esse ano, deve ficar com um prejuízo gigantesco. Então é muito importante o São Paulo tentar vender, né, até porque o Bahia é uma SAF. Então vamos ver a proposta também do Bahia, né? Não adianta ser uma proposta baixa e querer deixar direitos para o São Paulo do jogador, até porque o São Paulo precisa fazer dinheiro, né? Então não tem como. Hoje no Brasil os clubes precisam vender jogador, e o São Paulo ultimamente, quase todos os jogadores que o São Paulo vai vender se machuca, né? Foi assim o Rodrigo Nestor ano passado, depois daquele gol da Copa do Brasil, provavelmente ele ia ter muitas propostas e se machucou. Esse ano o Pablo Maia, né, que estava sendo já especulado em vários times, se machucou também. Agora a bola da vez, muitos falam que é William Gomes, né, que desperta interesse de muitos clubes da Europa. Mas o Zubeldia agora não coloca ele para jogar, né, não sei porquê, insiste aí com o Luciano. Então temos que ver, né, se ainda vai receber proposta. Então se chegar uma proposta aí boa para o São Paulo, para o Rodrigo Nestor, o São Paulo deve vender, e até porque o jogador está bem em baixa no São Paulo, né, galera? Nunca caiu nas graças da torcida. Depois daquele gol da Copa do Brasil, alguns torcedores voltou a ter confiança nele, mas mesmo assim nunca caiu totalmente nas graças da torcida. Então é uma venda importante do São Paulo. E sobre a lateral esquerda, né, o São Paulo está aí no mercado, então pode negociar aí com o Wender, né? Mas segundo o Jorge Nicola, o Cruzeiro está mais perto, né, de contratar o lateral esquerdo. Então São Paulo ficando para trás, né, pessoal? Até porque a SAF aí do Cruzeiro pretende investir bastante. Na minha opinião, São Paulo tem que trazer 2 laterais esquerdos, né, galera? Até porque, um exemplo, se vem o Wendel e ele se machuca aí, que pode acontecer, quem que vai jogar? O Jamal Lewis, o Patrick? Até porque o Wellington vai embora. Então nenhum dos dois, né, mesmo na reserva, na minha opinião, não serve muito para o São Paulo. Então São Paulo poderia trazer sim 2 laterais esquerdos. E um lateral direito, né, galera? Se fosse o São Paulo, não renovaria com o Rafinha, buscaria um lateral direito no mercado.
até porque os laterais do São Paulo só vivem machucados, né? O Rafinha tá mais, na minha opinião, para auxiliar. E um meio-campista, né? O São Paulo pretende trazer um meio-campista, até porque o Luciano que está jogando no meio-campo, né, galera? O Zubeldia não utiliza o Lucas no meio. E o São Paulo precisa de um meio, né, galera? Um meio-campista ali para dar mais passes pro Caleri, até porque o Caleri está recebendo muitas críticas, né, galera? Mas pouca bola chega para ele. As que chegam, ultimamente ele está perdendo, né, pessoal? Mas tá chegando poucas bolas para ele. E, na minha opinião, o André Silva não é muito sombra pro Caleri, tá, galera? Mesmo se o André Silva jogar os próximos jogos aí, eu acredito, ele tá fazendo alguns gols importantes, né? Mas para mim ele é muito abaixo do Caleri, de centroavante. E o retorno, né, de Oscar ao futebol brasileiro parecia uma possibilidade real, né, especialmente com os interesses de clubes como São Paulo, Flamengo e Internacional. Entretanto, né, segundo o SPFC.net, fontes confirmaram que o jogador de 33 anos está em negociação para se juntar a uma equipe, né, da MLS dos Estados Unidos, frustrando assim os planos dos clubes brasileiros que o procuraram. O atleta expressou preocupações com sua vida pessoal e de sua família, né? Em uma entrevista, ele comentou sobre o desejo de estar mais próximo de seus parentes, especialmente na fase em que sua mãe está ficando mais velha e suas irmãs estão começando suas próprias famílias. Então, abre aspas aí para ele. Minha mãe está ficando mais velha, minhas irmãs estão tendo filhos. A gente quer estar perto, declarou Oscar, referindo-se à importância de estar em contato com a família. No entanto, Oscar mantém um mistério, né, sobre seus planos a longo prazo, afirmando, né, que está considerando diversas opções, tanto no Brasil quanto na Europa e no Catar. Tem outros clubes do Brasil, da Europa e do Catar. Vou esperar o fim do ano e decidir, revelou ele. As decisões sobre o futuro estão próximas, né, com o final da temporada do futebol chinês em novembro. Então o Oscar, né, pessoal, pode estar indo aí para os Estados Unidos, mas vamos acompanhar aí, né? Na minha opinião, ele ser um ótimo meio-campista aí para o São Paulo, né, no lugar do Luciano, não tem nem comparação. Então vamos acompanhar as últimas notícias do Oscar, né, que vai acontecer nos próximos dias, até porque ele vai acertar com um novo clube, né, nesse fim de ano. E se eu fosse São Paulo, né, pessoal, eu liberaria alguns jogadores aí que estão em fim de contrato. O Nicão mesmo não vai renovar com o São Paulo, né, estava emprestado para o Atlético Paranaense. O Luiz Gustavo, né, poderia sair porque tem vários volantes, né, tem o Pablo Maia, tem o Alisson que vai voltar. Tem o Bobadilha, né? Tem o Marcos Antônio, o Lisieiro também joga ali. São Paulo poderia trazer mais um barato, né? Um volante como mais aposta. E com esse salário aí que o São Paulo for aliviando, né? Da folha salarial, trazer o Oscar, né, pessoal? Oferecer um bom dinheiro aí para ele. É claro que ele não deve pedir tanto assim, até porque ele estava na China, né? Então, mas vamos ver se ele não vai querer ir para os Estados Unidos, né? Pela qualidade de vida que ele fala, família. Então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima.